Bom dia, pessoal. Lorena, professor, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. Eu coloquei aqui um tema, um título da palestra assim bem meio light, esperançosa, né? Mas a situação, todos nós sabemos que é uma situação difícil do planeta. Nós não podemos hoje falar sobre a questão ambiental sem falar da questão climática, da crise climática, né? Então, a gente vai abordar um pouco isso, tentar colocar alguns conceitos aqui para a gente entender melhor do que a gente vai falar na COP, do que todo mundo está falando em nível global, e também discutir algumas saídas. Nós temos saídas. É claro que é uma situação crítica, mas ainda há saída para que a gente realmente mantenha a Amazônia do ponto de vista da sua integridade ecológica, né, com alta integridade, com qualidade de vida para os povos que aqui vivem. Então, nós estamos hoje num planeta em mudança, uma série de estudos vem sendo feitos, né, em nível global, desde a década de. Se intensificaram a partir da década de 80, e muitos pesquisadores, tem um grupo de pesquisadores do Centro de Resiliência de Estocolmo, que já fala que estamos no antropoceno. Então, tem todo aí, os geólogos estudam e têm determinado várias épocas geológicas, e nós estamos, do ponto de vista geológico, no Holoceno. Mas, por conta da atividade humana, né, intensa, que transforma e tem transformado o planeta, se há, então, essa nominação de antropoceno, identificando o homem como um grande vetor de mudanças no planeta. E esse mesmo grupo de pesquisadores da Stockholm Resilience Center, eles falam no que a gente chama de limites planetários. Então, esses limites planetários são 9 limites planetários, né? É um conceito que estabelece parâmetros, né, indicadores que são seguros para a vida na Terra. E desses 9, vocês estão vendo aqui, desses 9, aqui seria o espaço seguro, nesse diagrama, em que nós, aqui na Terra, poderemos viver bem, né? E aqui vocês percebem que vários deles, 6 deles, já ultrapassaram os limites seguros de vivência na Terra, e que são os chamados limites planetários. Então, aqui, os ciclos biogeoquímicos, principalmente do carbono e do nitrogênio, as mudanças na água, tanto em água doce como no mar, as mudanças no uso da terra, né? Vejam que há diferenças. Aqui, por exemplo, é muito maior do que aqui ou aqui, né? Mudanças no uso da terra significa a ocupação de terras que eram florestais, por exemplo, por agricultura, por pecuária. Isso é mudança de uso da terra, que é o caso aqui da Amazônia. A integridade da biosfera, né, tanto do ponto de vista genético, funcional, isso já ultrapassou bastante, a perda de biodiversidade é muito grande, nós estamos à beira de uma sexta extinção em massa. Esses grandes mamíferos que nós conhecemos hoje, elefantes, girafas, as populações estão diminuindo bastante, né? Então, a iminência de alguns desses grandes mamíferos estarem desaparecendo. Um dos maiores mamíferos na Amazônia é a anta, e a anta é um animal que também sofre com muita pressão. E as mudanças climáticas, a gente vai falar um pouco mais agora, principalmente a concentração de gás carbônico, e o que eles chamam de novas entidades, riscos, por exemplo, como a questão dos microplásticos, que não é muito conhecido tudo, mas, do ponto de vista mais científico, mas há uma proliferação e uma poluição muito grande no planeta com microplásticos e restos nucleares, etc., né? Esgotamento do ozônio e aerossol atmosférico e acidificação dos oceanos não chegaram ainda a ultrapassar essa zona que é o espaço seguro de vivência. Então, dos 9 limites planetários, nós já ultrapassamos 6 limites planetários. Há pouco tempo, esse é dado de 2024, até 2021 e 2022, se eu não me engano, nós tínhamos ultrapassado 4. Então, acirramos aqui mudanças climáticas e integridade da biosfera, é, e aumentou aqui ciclos biogeoquímicos, e eles incluíram novas entidades. Então, vejam que a situação da Terra,
né? É uma situação muito delicada. E a gente tem que prestar sempre atenção no que os cientistas estão nos dizendo a todo momento. Eu lembro que em 2000 não, 1997 foi lançado o primeiro manifesto dos cientistas para a humanidade, a- né, chamando a atenção disso aqui, chamando a atenção dos perigos que estávamos correndo. Assinaram 1.400 cientistas no mundo inteiro esse manifesto. Em 2022, eles lançaram novamente, assinaram 15.000 cientistas do mundo inteiro, né, preocupados e tudo mais com essa situação. Bom, esse planeta em mudança, é, é lógico, a gente não pode falar da crise climática, né, e dizer que é uma crise ambiental. Né? E aí eu me reporto ao Papa Francisco, que sempre dizia que nós não temos uma crise social e uma crise ambiental separadas, nós temos uma crise socioambiental. Então, nós estamos vivendo uma crise socioambiental. Como nós produzimos, o que produzimos, onde produzimos, o que nós consumimos, distribuímos de alimentos, de tudo do que precisamos para viver, tem a ver com o que nós estamos vivendo hoje. E essa produção e consumo não é igual no planeta. Por isso, essa discussão de justiça climática ela é muito importante. Justiça ambiental. Né? 80% dos recursos naturais são consumidos por menos de 20% da população mundial. Né? Os 20% mais ricos consomem 45% de toda a carne e peixe disponível no mercado e os 20% mais pobres consomem apenas 5%. Né? Temos aí um consumo de papel também muito desproporcional entre o norte global e o sul global, e existe uma enorme desigualdade, então, de acesso aos recursos naturais, de acesso à distribuição desses recursos no planeta. Né? Então, esses números eles são muito gritantes, né? E a pegada que a gente chama da pegada ecológica, né, de consumo entre os mais ricos e os mais pobres é muito diferenciado, né? Aqui eu trouxe a visão do quanto que um americano equivale em termos de impacto no planeta em relação aos haitianos, mas podemos falar também de brasileiros ou de sul-americanos, e que é algo bem parecido, equivale a mais ou menos 10. Então vejam que quem está com as melhores situações de PIB ou de vários outros indicadores sociais também são aqueles que estão emitindo mais carbono, consumindo mais. E essa discussão de desenvolvimento e tudo mais começou a ser intensificado na década de 80 e 90, e houve muita discussão entre o norte global e o sul global, mostrando, não, nós estamos aqui desenvolvidos e vocês aí do sul não podem se desenvolver como a gente. Era mais ou menos essa visão de que desenvolvimento é crescimento. Até que em 92 houve a Eco 92 e se chegou a um conceito de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, essas discussões que a gente acompanhou na Eco 92 e que amenizou um pouco esse discurso do norte global e que, desde aí, né, se estruturaram objetivos do milênio, objetivos do desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030. Então, tem uma. Quando a gente é realista, sabe, a situação, mas tem muitas ações em andamento no ponto de vista global, né? A COP é uma delas na questão climática, existe a COP da biodiversidade também, existe a COP da desertificação, que a partir de 92 foram estruturadas para discutir essas saídas para o planeta Terra. E aí, chegando nas mudanças climáticas, a gente sabe, embora tenham muitos negacionistas climáticos, mas as evidências científicas, e né, nós estamos aqui numa universidade, e a gente, como cientista, tem que mostrar realmente o que está acontecendo, e tem muitos estudos científicos que comprovam que as evidências climáticas são muito claras, né? Há um aumento de temperatura global,
o aquecimento dos oceanos, a redução das superfícies cobertas com neve e gelo, a elevação do nível do mar, tudo isso muito bem documentado, aumento da intensidade e da frequência de eventos extremos. Esses eventos extremos que são os maiores perigos para todas essas mudanças, e eu vou mostrar um pouco o que está acontecendo na Amazônia em termos desses limites críticos que a gente vem falando, né? Então, quando a gente fala na COP, a gente se reporta ao Acordo de Paris. E o Acordo de Paris é o estabelecimento, um acordo entre 153 países, de que nós não podemos ultrapassar 1,5 de temperatura, né? Um aumento acima de 1,5 grau de temperatura vai levar a problemas muito sérios, inclusive na região amazônica, que é uma região muito crítica em termos dessas mudanças climáticas. Então, essas mudanças acima de 1 grau centígrado ele já implica mudanças na interação entre os impactos, porque são muitos, né? Não é apenas a temperatura, mas também tem pluviosidade, tem uma série de outros indicadores, né, dessas mudanças. Então, em 2024, acho que foi o ano passado, não lembro agora se foi 2023 ou 2024, já tivemos um aumento de temperatura aí na média global de mais de 2 graus, né? Então, isso chamou a atenção, e por isso que a COP30 aqui em Belém ela é tão importante, porque a situação está ficando muito ruim e o acordo de Paris não está sendo cumprido, continua a se emitir muito gás carbônico, ninguém quer fazer mitigação, ou faz uma mitigação meio que né, não muito boa, né, sem muita programação, e os países estão emitindo cada vez mais, e a temperatura está se elevando, né? Então, a nossa região, América do Sul, e aí a Amazônia, o bioma, né, como um todo, não apenas o Brasil, mas o bioma nos 9 países, né, Amazônia, ele é uma região muito vulnerável a essas mudanças, né? Então, isso não sou eu que estou dizendo, são dados do IPCC, que é um painel científico internacional, que mostra que a América do Sul, e a Amazônia em particular, é muito vulnerável às mudanças climáticas, né? Então, nós temos aí uma situação socioeconômica, indicadores sociais, a degradação, né? Todos esses fatores, elas intensificam também o efeito das mudanças climáticas, e a gente vai ver isso daí, o efeito na população e também o efeito nos ecossistemas, né? Ah, bom, todos nós sabemos, eu não trouxe aqui muitos dados, são dados bem conhecidos, da importância da região amazônica para o planeta, para a manutenção do clima na Terra de uma situação estável. Então, ela é um grande componente do ciclo global do carbono, né? Então, nós temos aqui uma floresta densa, né? Cerca de mais de 70% das fitofisionomias florestais na Amazônia é de floresta ombrófila densa, com alta biomassa, né? A biomassa a gente mede em relação ao peso, né, de matéria seca que nós temos na parte aérea. Então, é uma floresta densa, é uma floresta com alta biomassa e alto teor de carbono na biomassa. Então, isso representa muito, junto com a Indonésia e junto com o Congo, como as 3 maiores e mais importantes florestas tropicais do mundo, e que têm uma importância fundamental no ciclo do carbono e também na biodiversidade. É a floresta que tem maior biodiversidade do planeta, e temos também muito desconhecimento sobre a biodiversidade, mas o que nós já conhecemos, por exemplo, só de árvores, a gente estima que sejam cerca de 14 a 16 mil espécies de árvores que existam na Amazônia. A gente só conhece de 5 a 6 mil, mas a estimativa é de que haja muito mais. E nós estamos eliminando muitas delas sem antes conhecer. Então, vejo que é uma diversidade muito grande, e isso é uma importância para o planeta como um todo.
Então, ele é um elemento do sistema global e, por isso, todo mundo está de olho, né, no que vai acontecer, o que está acontecendo com a Amazônia. E a floresta, ela tem alta biodiversidade e a resiliência dela, esse é um conceito importante que a gente deve conhecer, ela depende das interações entre o social e o biológico. Não é apenas uma questão biológica, né? É uma questão também do que o Papa Francisco e os cientistas mostram, que é o socioambiental. Né? Aqui existem mais de 300 línguas indígenas, muitos povos, as terras indígenas, bolas, vivem aqui no bioma como um todo, 38 milhões de pessoas. Então, vejam a importância da questão socioambiental. E a resiliência é um conceito importante e a capacidade de uma situação, pode ser tanto pessoal, os psicólogos usam muito esse termo de resiliência, né? E também do sentido ecológico, de você ter um sistema que volta ao estado natural depois de uma perturbação. Então, essa capacidade que um sistema tem de voltar ao seu, à sua primeira natureza seria a resiliência. Então, esse é um conceito super importante. Quando vocês ouvirem falar de resiliência, vocês já sabem o que é. Isso pode ser aplicado a nós. Né? Então, a gente vai fazer terapia e tudo, porque às vezes tem uma perturbação, alguma coisa, e aí a gente vai e tenta voltar àquele estado que nos dá conforto. Né? E a resiliência, ela também está ligada a um outro conceito, que é o chamado ponto de não retorno, que é o chamado, em inglês, chama tipping point. E aí a gente tem, por exemplo, um sistema socioecológico em que você está no estado 1 e aqui você tem nessa figura o estado 2. E tem uma perturbação externa. Então, o que é uma perturbação externa aqui na Amazônia? É, por exemplo, a agricultura. Eu estou falando de uma região de florestas. É a pecuária, é a mineração, é uma obra de infraestrutura. Isso gera uma perturbação no sistema socioecológico amazônico. Né? Tá bom. Então, e aí eu tenho essa perturbação que pode levar, né, a uma mudança. E isso aqui acontece com a floresta amazônica. Né? Uma floresta densa, né, que sofre uma abertura, uma queimada, um desmatamento, e, se abandonada, ela tende a voltar a ser floresta, numa floresta secundária, não mais essa floresta densa primária, mas, se abandonada, uma área pode voltar a ser uma floresta, novamente, uma floresta secundária, mais pobre, com menos carbono, mas com uma capacidade de regeneração. Em geral, podemos falar que a Amazônia tem uma boa capacidade de regeneração, então, por isso, a gente nunca fala em desertificação da Amazônia, porque a gente não tem essas evidências, porque a floresta consegue regenerar, mas há situações, né, de que um sistema ecológico, com uma perturbação externa maior, mais intensa, leva a ultrapassar esse ponto de não retorno, esse ponto em que ela passaria para um outro estado, né? E, nesse outro estado, ela há uma mudança. Então, vocês já ouviram falar na questão da savanização da Amazônia. Então, seria a floresta amazônica passando desse ponto aqui de não retorno, não tendo mais resiliência ou diminuída a resiliência, a capacidade dela retornar àquele estado natural, onde ela tinha alta diversidade, carbono, etc. Né? Então, aqui nós temos uma mudança. E essas mudanças, os cientistas vêm falando, eu esqueci de colocar aqui, mas isso é o Carlos Nobre e o Thomas Lovejoy, que têm falado que a Amazônia sofre com essa questão da savanização, a gente pode discutir esse termo, e com dois indicadores importantes. Né? Se a gente considerar um desmatamento de 40% sem mudança climática, ela pode alcançar esse ponto de não retorno. Nós já estamos em 20% de desmatamento na Amazônia. Né?
se ela não tiver desmatamento, mas tiver uma mudança de 4 graus de temperatura, ela também levaria a esse ponto de não retorno e mudaria o seu estado de floresta para um outro tipo de vegetação, que o Carlos Nobre chamou de savana. Mas nós falamos, eu, Marcelo Tabarelli, Carlos Pérez, alguns pesquisadores, de uma secundarização ou de uma degradação da floresta, mas não virar cerrado. Isso é muito mais complexo, né? E o que se mais aceita é que, então, chegando a 20% a 25% de desmatamento, vejo, a gente já está quase aqui, e uma mudança climática de 2 a 2,5 graus, a gente já teve 2024 com 2,4, nós chegaríamos, então, numa outra Amazônia, num outro tipo de vegetação, num outro tipo de cobertura florestal, que seria diferente da floresta que nós conhecemos hoje. E a gente já está um pouco distante, mas vocês podem, aqui no Utinga, vocês vão ver, podem ver e conhecem o que é essa floresta amazônica, que é principalmente a floresta de terra firme, mas também tem outros tipos, florestas de várzea, igapó, etc. Então vejam que a situação ela está realmente muito crítica. Então, alguns pesquisadores, e o Carlos Nobre tem falado isso constantemente, já estamos muito perto do ponto de não retorno. Esse é um conceito ainda em debate, né? A gente não pode chegar e dizer, olha, a Amazônia 2050 vai virar tudo outra coisa. Não dá para dizer, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado. E um desses cuidados é dizer que há muitas Amazônias. Aí eu me reporto à professora Berta Becker, que sempre falou isso, e outros teóricos que colocam muito bem essa questão. Não é só uma Amazônia e as pressões não são as mesmas em todos os lugares, então não dá para a gente dizer, né, e colocar, eu trouxe aqui porque esse é um debate, mas não é simplesmente assim. Então, provavelmente nós teremos muitas regiões, pontos de não retorno em diferentes tempos, com diferentes condições. Isso é o que a gente mais acredita, sendo pesquisador e trabalhando hoje com degradação. Todos os meus orientados parece que estão aqui. Vinícius, o Madison pós-doc, Gustavo pós-doc também, o Andrei, o Martinho está ali, de Moçambique, a Juliana acho que vi por aí. Cadê? Juliana. Eles, todos esses orientados aqui no PPGCA ou no programa de botânica com a UFRA, PPGCA é aqui com o FPA e a Embrapa, estão estudando isso, estão estudando e colaborando para esse entendimento sobre a questão desses limites, né, que a Amazônia está chegando em termos de degradação, que é o que a gente fala, degradação e não savanização. Então vejam que é uma situação alarmante. O Carlos Nobre é um dos que está mais apavorado, ele mesmo já se colocou bem apavorado, né, em relação a essa situação, porque ele previu isso aqui, exatamente isso aqui. Isso é o que ele está dizendo e a gente já está se aproximando e ele está ficando bastante preocupado. Então vejam, a Amazônia que nós conhecemos, né, nascemos aqui, a maioria de vocês. Quem nasceu aqui? A maioria, né? Conhece muito bem essa região e devem estar pensando, realmente, quando eu nasci ou quando eu era criança, isso não era tão quente, não era tão, né? A gente não tinha tanta queimada, nunca vi tanta queimada, tanto incêndio. E essas mudanças a gente tem documentado, mas a partir de 92, claro, eu comecei a trabalhar com tudo isso aqui na década de 80. Era muito nova, tinha 20 e poucos anos de idade, comecei a trabalhar num projeto grande em Paragominas do professor Christopher Yu, que faleceu recentemente, um grande ecólogo tropical americano. E Paragominas já sofria com muitas mudanças. Então, ela era um hotspot, Paragominas, Marabá, de mudanças acontecendo, de muitas queimadas, de desmatamento, de exploração de madeira. E a gente ali, naquele momento, estava avaliando os impactos desses usos da terra, da pecuária, da extração seletiva de madeira sobre a floresta amazônica. E ali, na década de 80, os primeiros estudos que mostraram essas transformações foram feitos pela equipe do Christopher Yu, depois do Daniel Nepstead e outros
e depois outros pesquisadores. Hoje tem inúmeros pesquisadores trabalhando com esse tema, mas na década de 80 eram muito poucos. O INPE tinha acabado de montar toda essa estrutura do PRODES para avaliar o monitoramento da floresta amazônica, em 1988. Eu me lembro bem do Lúcio Flávio Pinto falando que o espanto que ele teve em 84 foi um grande incêndio da Volkswagen aqui no sul do Pará, que foi detectado pelos satélites da NASA. Então, tudo isso, todas essas transformações, essa Amazônia em transição, ela ocorre com mais intensidade a partir da década de 80. E em 90, né, a Rio 92 é um marco para essas discussões, foi feita no Brasil, no Rio de Janeiro, e aí, com apoio também internacional, muitos projetos, se formou o programa LBA, que é um programa ainda que está no Ministério da Ciência e Tecnologia, que começou a estudar as relações biosfera-atmosfera e que muito do que a gente sabe se deve a esse programa, em parceria com a NASA, com a Comunidade Europeia, enfim, era um programa muito grande e que já mostrou, então, na década de 90, dos anos 2000, 2010, essas transições, o que a Amazônia estava sofrendo, qual era a importância dela para o mundo e o que as mudanças climáticas globais também afetavam a região. Tá? Então, nós temos aqui uma situação de uma região em mudanças e temos um espaço de tempo curto. Vejam que os cientistas estão falando nesses tipping points, nesses pontos de não retorno, e isso nos parece estar muito breve, 2050, alguns falam 2100, né, essas mudanças todas acontecendo. Então, o desmatamento, eu não vou me deter aqui, vocês têm acompanhado, teve um pico aqui em 2004, depois houve o Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica, o PPCDAM, de combate ao desmatamento, diminuiu bastante, depois subiu aqui de novo. Desculpa, aqui é 95, aqui que é 2004, que foi também muito grande, foram os maiores picos de desmatamento, depois diminuiu muito com o PPCDAM. Desculpe, o PPCDAM é bem aqui ainda não tinha, não. O PPCDAM diminui, depois ele vai aumentando e agora diminui novamente. Mas nessa história, se a gente considerar todo o desmatamento acumulado, já são cerca de 857 mil quilômetros quadrados de área desmatada na Amazônia, equivalendo a cerca de 20% do bioma. Né? Não do bioma, desculpe, eu estou falando só da Amazônia brasileira aqui, da Amazônia brasileira, da Amazônia legal, o conceito mais geopolítico. Então, isso já é muito. Porque vocês podem fazer uma pergunta, tá? Nós desmatamos 20%, mas como é que nós usamos essa área desmatada? Usamos bem? O que nós estamos produzindo nesses 20% desmatado, que equivale a 857 mil quilômetros quadrados? Essa é uma pergunta importante. E nós só soubemos o que estava acontecendo nesses 20% quando o INPE lança um programa chamado Terra Classe. No ano 2000. Ele lança, ele tinha o PRODES e estruturou um programa, Terra Classe, em parceria com a Embrapa, para avaliar o que estava acontecendo nos 20% que nós desmatamos. E aí ele mostrou que nós estamos usando muito mal essa área. A maior parte dela é usada para agropecuária, uma pecuária extensiva, né, com menos de uma cabeça por hectare, quando você pode ter até 3 cabeças por hectare, né, com muito desmatamento e muitas áreas que já foram abandonadas, degradadas, né, o que é um outro conceito importante. Essas áreas degradadas, abandonadas pelos usos da terra, e principalmente a agropecuária, que é responsável por mais de 75%, quase 80% do desmatamento da Amazônia. O agro é pop, o agro é tech, o agro é isso, mas o agro também é fogo, é desmatamento, é um monte de coisa ruim. Né? Então, a gente tem, né, conhecendo e sabendo que os cientistas estão estudando tudo, a gente pode também olhar essas propagandas e ver, não é bem assim, né? O que está acontecendo, o que pode ser modificado, e tem muitas propostas também para que esse agro se torne mais sustentável. Mas hoje ele não é
um agro sustentável. Ele está, além do desmatamento, vocês vão ver também um outro conceito, que é o conceito de degradação, né? O desmatamento é o corte raso da floresta. Quando vocês ouvirem, a Amazônia foi desmatada, todo ano a sociedade brasileira recebe essa informação do INPE. Foi desmatado 6 mil quilômetros quadrados, 6 mil campos de futebol. O que é isso? É o desmatamento, o corte raso da floresta. Foi destruído lá, né? As árvores aqui, eles destroem no topo, destroem tudo, você transforma aquela floresta toda em um campo aberto sem árvore. Isso é o desmatamento. A degradação, a gente vai ver adiante, é um outro processo, né? Então, aqui é o desmatamento. Aí vocês podem imaginar, a Amazônia é linda, aquele verde. Quem já viu o mapa da Amazônia, aquela floresta linda, verde, tudo? Não existe mais isso. Aquela floresta verde, linda, densa, homogênea, contínua, isso não existe mais. Nós temos aqui, são os dados do David Lapola, dos colaboradores que lançaram na Science, mostrando, por exemplo, que 2.700.000 quilômetros quadrados de floresta da Amazônia já foram afetados por seca. Então, é esse mapa bem aqui. 122 mil quilômetros quadrados nesse período aqui são de florestas queimadas. Então, olha o fogo. Isso aqui tudo é floresta que já queimou. Algumas áreas aqui são áreas abertas, mas o que está em verde eram florestas, remanescentes de florestas que já queimaram. E aqui tem terras indígenas, Tembé, por exemplo, que todo ano é triste, eles estão perdendo toda a floresta deles ali no Alto Rio Guamá. Aqui, mais de 100 mil quilômetros quadrados com atividade madeireira, exploração madeireira, que deixa a floresta degradada e que fica propícia ao fogo. E tudo ilegal, a maior parte ilegal. Isso não é manejo de floresta, é extração de floresta predatória. E aqui, nesse roxinho, são as bordas de floresta que a gente chama, que tem a ver com desmatamento, os remanescentes que ficam, e as bordas florestais, nas bordas desses remanescentes, que também são muito propensas ao fogo. Então, essa, na verdade, nós temos hoje uma Amazônia modificada, né? Não é aquela Amazônia que a gente chama antropogênica, que os indígenas também ajudaram, né? Com a questão da castanha, não estou falando disso. Estou falando de uma Amazônia modificada pelo homem e levando a situações de degradação. É outra história. Tá? Então, nós temos hoje uma Amazônia modificada, né? Uma floresta amazônica que não é mais aquela floresta, o americano chama pristine, aquela floresta, né, pura, bonita, linda. É muito difícil você entrar hoje numa área de floresta, a não ser numa reserva biológica ou numas áreas muito longínquas e que você tenha realmente aquela floresta que não teve nenhum impacto humano. E temos situações hoje de mudanças climáticas, de temperatura, de pluviosidade bastante elevadas, né? Já na situação do sul da Amazônia, do leste da Amazônia, exatamente onde nós estamos, estado do Pará, leste do Pará, numa situação de redução de pluviosidade e aumento de temperatura. Outra situação é de seca. Né? Também você, não tinha tanta seca quando nasci, quando eu era criança, quando eu era adolescente. São já resultados de mudanças climáticas intensificadas também pela ação do homem. Já tivemos aí muitas secas prolongadas, intensas em 2005, 2010, 2015, 2016, 2023, 2024. E isso também fenômenos, né, climáticos de El Niño, claro, estão associados a isso, não é apenas a questão humana. E esses impactos das secas são muito intensos, vocês acompanham na televisão, né? A queda dos níveis dos rios, a mortalidade de peixes, de animais aquáticos, o isolamento de comunidades, as dificuldades de navegação fluvial. Então, tudo isso são impactos socioambientais intensos, né? Os incêndios, né? O maior fator de ignição é o homem. A floresta amazônica não evoluiu com fogo. Ela é uma floresta densa, uma floresta ombrófila, úmida, alta umidade, não evoluiu com fogo. O Cerrado evoluiu com fogo, mas a Amazônia, a Mata Atlântica, as florestas tropicais densas não evoluíram com fogo, e o fogo é uma ação humana.
na Amazônia, o principal fator de ignição é o homem. E, claro, que o desmatamento, as mudanças de uso da terra, a intensidade da exploração madeireira, ela intensifica esses riscos de incêndio. Há estudos mostrando que essas mudanças climáticas já estão impactando a biodiversidade, árvores estão morrendo, há mudanças na estrutura da floresta, mudanças na composição florística e mortalidade muito alta, e alguns grupos de espécies de árvore não estão se adaptando a essas mudanças, né? A nossa adaptação às mudanças climáticas é fácil, relativamente fácil. Não é fácil, não, é relativamente fácil. Quer dizer, você pode comprar um ar-condicionado, mas a planta, ela se adapta por evolução, são milhões de anos em adaptação, né? Então, isso é uma situação muito mais crítica em termos de que árvores ou qual vai ser a flora futura da região amazônica, porque muitas delas não vão se adaptar a essas mudanças tão drásticas associadas ao clima e aos usos da terra. Também há mudanças no fluxo e ciclos de água. Há vários estudos mostrando que nós já perdemos 12% da superfície de água aqui na Amazônia, né? As cheias extremas também estão associadas a isso. E a vazão média dos rios também já foi alterado, e muitas das microbacias já foram também alteradas. São cerca de 12 mil microbacias, nós já temos aí uma grande parte alteradas, né? Então, nós temos mudanças no nível fisiológico, os estudos ecológicos mostram mudanças no nível, inclusive, atingindo fotossíntese, né? No nível de populações de plantas, de animais, tem alguns grupos de aves, por exemplo, de subbosque que já estão desaparecendo. As árvores maiores também, as árvores gigantes, né? Também ali no norte da Amazônia tem um impacto grande sobre elas. No nível de paisagem, todas essas mudanças estão acontecendo também no nível de paisagem. E esses impactos de larga escala também estão extrapolando a Amazônia, né? Há um impacto muito grande na bacia, mas também vai para além da Amazônia, porque nós temos uma interligação climática com rios voadores, com ciclos, né? Ciclos de água, que também interfere no continente sul-americano, no sul da Amazônia. Então, o que nós temos hoje, eu esqueci de colocar, desculpem aqui a referência do pesquisador Bernardo Flores e colaboradores, que mostram que nós estamos, então, com problemas de resiliência da floresta, né? Nós estamos num momento de transição crítica. Aqui eu mostrei para vocês algumas desses indicadores de transição crítica, em termos de biodiversidade, em termos de água, em termos do carbono, a questão dos incêndios, do desmatamento. E essas alterações, né, todas têm impactado nessa resiliência. Então, situações aqui ligadas à questão do fogo, ligadas à questão, aqui são as áreas que são atingidas e as áreas de conservação que também são atingidas, e uma situação aqui de uma tentativa de um mapa, né, que mostram diferentes regiões com diferentes escalas do tipping point, né, sendo essa região aqui mais crítica do que algumas outras que não sofrem tanto com essas mudanças nesses indicadores aí que eu mostrei para vocês. Então, uma primeira tentativa de mostrar a situação da Amazônia em termos desses limites críticos foi esse trabalho publicado, acho que foi na Nature, do Bernardo Flores e colaboradores, né? Agora, vamos discutir um pouco essa questão mais social, né? Então, como que está a situação dos municípios da Amazônia em termos de sustentabilidade? Você tem muitos tipos de sistemas de indicadores de sustentabilidade, né? Tem o barômetro da sustentabilidade, que a gente já trabalhou, o Martinho fez até o barômetro para Moçambique, que é o país dele. Nós temos o Amazon e outras ONGs têm o indicador de progresso social.
E o nosso colega José Maria Cardoso da Silva, que é um paraense, hoje professor da Universidade de Miami, ele e os colegas dele bolaram, estruturaram um indicador que considera dois grandes grupos de dois índices, né? Um que ele chama de infraestrutura ecológica, que é a cobertura florestal, então os municípios que têm cobertura florestal, e o indicador de infraestrutura socioeconômica. Então vejo em 91 a situação dos mais de 500 municípios da Amazônia. Eles tinham alta infraestrutura ecológica, a maioria deles, e baixa infraestrutura socioeconômica. Em 2010, isso são os dados, com os dados do IBGE, mostram, e do PRODES, do INPE, que houve um deslocamento dessa infraestrutura ecológica, né? E um deslocamento também da infraestrutura socioeconômica, melhorando a infraestrutura socioeconômica, mas piorando a infraestrutura socioecológica. Então, ele fez toda uma caracterização e mostrou que 54% dos municípios da Amazônia são insustentáveis do ponto de vista desses indicadores ecológicos e socioeconômicos. Aqui nós temos o mapas, o professor Átila da UEPA tem um belo trabalho sobre a questão da criminalidade. Isso é algo que a gente não via muito no passado. Nós temos aqui hoje, na Amazônia, um aumento da ilegalidade dos assassinatos rurais. Aqui a relação com as facções, onde ela está a rede de narcotráficos. Então, tudo isso, do ponto de vista social, piorou muito, né? Os assassinatos no campo. Um dia desse dei uma palestra na CNBB e disse: olha, o INPE tem o indicador oficial de desmatamento, mas o indicador de violência no campo e violência contra os indígenas não é do Estado brasileiro, é da Igreja Católica, é do CPT, da Comissão Pastoral da Terra, e do CIMI, que é a Comissão Indigenista Missionária, que tem o indicador de assassinato no campo. E não é por acaso que coincide com o corredor do desmatamento, aqui o arco do desmatamento. Então, associado isso, tanto o trabalho escravo quanto os assassinatos no campo, com os projetos agropecuários, que não está trazendo, de forma geral, benefícios à Amazônia. Então, nós temos aqui né, um cenário muito pior do que esse, que eu estou mostrando aqui. Então, existe isso, é a discussão do IPCC e de todos os pesquisadores é que o cenário pode piorar, o espaço de soluções está encurtando, e nós temos tudo isso também ameaça o que a gente já está dizendo que pode ajudar com a crise climática. E aí o Estado do Pará discutindo muito isso, a questão da restauração, da bioeconomia, da sustentabilidade das unidades de conservação em terras indígenas, essa discussão toda aí ligada ao programas de carbono, de REDD. Então, se a gente realmente não diminuir emissões, não diminuir esses problemas de fogo, de aumento de temperatura, etc., nós vamos ter problemas com as alternativas que a gente está dizendo que é bom, com a bioeconomia, que é bom para a Amazônia, a floresta em pé. Então, o que nós temos feito, eu e o José Maria Cardoso, temos discutido muito e proposto algumas alternativas, né, aqui na Amazônia, que a gente pode estar colaborando, né? Então, escrevemos em 95 os primeiros artigos saíram sobre as estratégias para evitar a perda de biodiversidade, e fomos nós que propusemos o desmatamento zero para a Amazônia, que hoje o presidente Lula assume como uma meta, inclusive, na COP, né? Então, mas nós que discutimos isso em 95. Né? Eu me lembro de um deputado em Rondônia que queria matar a gente. Tipo assim, imagina desmatamento zero. Ele foi para a mídia dizendo que esses pesquisadores são loucos, não sei o quê. Então, e depois, agora mais recente... Ixi, já acabou aqui. Aqui, né, de baixo. A gente acabou... eu fiz ao contrário. Estou voltando? Propusemos não só o desmatamento zero, mas a degradação zero.
né? Então, não adianta, hoje nós temos uma situação, 20% de desmatamento, os estudos do INPE e de outros colegas mostram que nós já temos 44% da Amazônia, de florestas amazônicas degradadas, tá? Pelo fogo, pela atividade madeireira e pelo efeitos de borda de desmatamento, que vem de desmatamento. Então, temos 44%. Não dá para falar, hoje na Amazônia, só de desmatamento, tem que se falar também de degradação florestal. A floresta, então, qual é a diferença? A floresta fica em pé e perde biomassa, perde carbono, perde biodiversidade e fica só uns palitos ali em pé. É uma floresta muito feia, os meninos aí sabem bem disso, que têm estudado bastante essa questão. Então, primeiro a gente tem que trabalhar e conhecer a heterogeneidade da região. São essas diversas Amazônias, e a gente fala de territórios sustentáveis, né? E aí identificar quais seriam esses territórios, trabalhar. A gente fez uma prévia assim, de quais seriam cerca de 85 subterritórios trabalhando e criar as condições de governança nesses territórios, né, para poder ter planos de desenvolvimento. Então, a ideia é proteger e restaurar a infraestrutura ecológica desses municípios, né? Então, tem um investimento, a gente chegou a calcular, por exemplo, o investimento feito de 9 a 14 bilhões por ano. O que é gasto com o controle do desmatamento é muito maior do que isso, acho que 5 vezes maior do que isso. Essa questão da bioeconomia, da transformação da economia com base comunitária também, e há várias oportunidades de transição, de proteção e conservação da Amazônia. Isso aqui eu mostrei para o pessoal do Sudã e do BNDES, numa palestra em Brasília, e o que dá para fazer. É mais do ponto de vista mesmo de políticas públicas, né? Então, tem aqui questão de governança, de proteção e conservação, da agricultura sustentável, de governança e regularização e do desenvolvimento econômico sustentável, nesses 4 pilares aí. Em termos de ciência, também temos discutido, tanto no Museu Guild, na FINEP, com participação de várias instituições, critérios orientadores de projetos de ciência e tecnologia. Fizemos agora um debate esse ano, ano passado, em Manaus, com 40 instituições, mais de 70 pessoas, e entregamos isso ao governo, que agora é ex-presidente, viu? O Pancera saiu da presidência, saiu. Agora está com o diretor Elias interino até o novo diretor. Mas entregamos ao ministro Padilha, que é o secretário Hollenberg, mostrando que a gente precisa ter esses critérios orientadores. Não é qualquer projeto que deve vir para a Amazônia, tem que levar em conta o impacto, o alinhamento com as prioridades, a soberania, a interdisciplinaridade, o diálogo de saberes, a questão da inserção dos profissionais na região, cooperação, enfim. Fizemos aí, tem essa publicação, tem também isso na internet, isso está tudo na internet, que pode ser usado para a elaboração de políticas públicas também. E, para terminar, assim, a gente discute muito essa questão da justiça climática. Vocês viram que os efeitos são desiguais, que o consumo é desigual, os efeitos das mudanças climáticas também é desigual no planeta, é desigual dentro da Amazônia também. E nós temos uma vulnerabilidade muito grande de pessoas aqui na região, e há uma tentativa de se discutir também indicadores de vulnerabilidade socioambiental. De novo, o José Maria se adianta, ele é uma pessoa que está à frente do tempo dele, é uma pessoa que eu respeito muito, nosso conterrâneo, colega, foi pesquisador do Museu Guild também, e que mostra que 31% dos municípios da Amazônia estão com alta vulnerabilidade socioambiental, com uma série de indicadores que ele usa para esse índice, né? E ele está muito mais associado à questão da pobreza e também o que ele chama da infraestrutura ecológica. E para implementar, então, a proposta dele, aqui do grupo dele, de políticas adaptadas e baseadas em ecossistemas, ou o pessoal chama de baseado na natureza, tem que levar em conta os níveis de pobreza,
né, que é um indicador de infraestrutura socioeconômica, a cobertura de vegetação natural, que é um indicador de infraestrutura ecológica, exposição às mudanças climáticas, né, então, considerando que tem os mais vulneráveis, e nessa análise, 97 municípios seriam prioritários para uma abordagem dessa de adaptação às mudanças climáticas. E eles são a maioria de todos os municípios avaliados no Brasil, que eles avaliaram, e que tem 83% da cobertura vegetal. Então, vejo que a Amazônia tem uma vulnerabilidade e tem que ser prioridade em qualquer programa de adaptação às mudanças climáticas, e isso é uma situação muito importante. O Papa Francisco trouxe um outro conceito muito importante que eu vejo, ele foi além dos ecólogos e propôs a ecologia integral, né, nessa discussão de que não é apenas a questão ambiental que está em jogo, mas também a questão social, a questão também da paz espiritual, da questão da vulnerabilidade. Então, é um conceito que eu vejo muito importante também, né? E que tem a ver com a justiça social e que depois também foi colocado como justiça climática. Então, e aí o desafio é novos modelos de desenvolvimento. Então, isso a gente não tem discutido muito. Eu até estava um dia desse numa mesa com economistas e eles estavam dizendo: olha, precisamos voltar a discutir modelos de desenvolvimento. Nós estamos falando de crise climática, de questão de COP, de tudo, mas a base de tudo isso é o modelo de desenvolvimento que nós escolhemos, um modelo de desenvolvimento capitalista, né, um modelo de desenvolvimento explorador, no caso da Amazônia, que vem de fora para dentro. Então, isso tem que ser discutido com muito mais intensidade. E aí nós temos, para terminar, a questão da COP, né? Isso aqui eu apresentei numa reunião lá no Museu Guild, que me pediram para falar o que a gente espera da COP. Né? O que ela pode, então, trazer para a gente em termos de toda essa discussão, de todo esse cenário que eu trouxe para vocês. Então, aqui, uma COP realizada na Amazônia, ela é muito importante. Tem muita gente aí detonando a cidade e tudo mais, mas é muito preconceito atrás disso. Vai ser mantido, as principais discussões vão ser mantidas aqui em Belém. Então, junto com a discussão principal da COP, de negociações e tudo, tem também uma mobilização, né? Esse mutirou aqui, mutirou, essa mobilização ela é importante. Pode acontecer, por conta de problemas de infraestrutura, que essas discussões, ou algumas delas, não sejam feitas aqui. Isso pode acontecer. Eu já vi gente programando discussões no Rio de Janeiro, em Brasília, São Paulo. O ideal é que tudo aconteça aqui, mas os hotéis realmente estão muito caros, né? Tá com muito problema de infraestrutura. Então, isso pode mudar. Mas eu acho que é super importante virem à Amazônia e conhecer aqui a região. Então, é uma oportunidade de posicionar o Brasil como líder nessas negociações e é um momento decisivo para o cumprimento do Acordo de Paris por conta de toda a situação que nós estamos vivendo, do aumento de temperatura. Nós já estamos, mesmo que a gente consiga chegar a 1,5 graus e manter estável, nós já temos algumas coisas irreversíveis, nós já temos impactos muito grandes, né? E tem muitas responsabilidades por essa transição. A gente tem ouvido falar transição ecológica, transição energética, né? Essas discussões que perpassam os países, esses acordos e também dentro dos países, ela tem que ser discutida com a sociedade. Então, essa também é uma boa oportunidade, né? Uma outra questão que é importante, que as COPs não vêm discutindo, são as metas de adaptação. A gente tem falado muito em mitigação, né? Que é você diminuir mesmo a emissão de gás carbônico. Mas a adaptação, que é você ter, né, discutir o papel das cidades sustentáveis, inteligentes, questão de saneamento, todas essas discussões de adaptação às mudanças, isso não tem sido colocado muito claro nas COPs. Então, esse é o momento de trazer essa discussão de metas de adaptação. E outra questão
que é fundamental e que tem perpassado por todas as COPs, é o financiamento climático. E esse financiamento climático, o que foi acordado não foi cumprido, e hoje vai se ter uma nova discussão aqui em Belém, em torno de uma outra proposta, né, que é a proposta de... o Brasil traz uma proposta diferente de financiamento para a conservação das florestas tropicais, apoiando os países que detêm essas florestas. Uma parte desse recurso, cerca de 20%, vai para as populações tradicionais, etc. É uma proposta que o Brasil está trazendo para a discussão, né? E eles vão entregar também esses compromissos, né, que são os NDCs, alinhados a essa meta de 1,5. Vão insistir na meta de manter a temperatura, um aumento até 1,5 grau de temperatura. Então, todos os países vão encaminhar os seus NDCs, e eles vão prever os compromissos mais ambiciosos também da diminuição de emissão. E colocar metas também que sejam mensuráveis. Não há metas mensuráveis sendo discutidas. Então, há uma lacuna, né, entre compromissos e ações. Esse é um problema, que são desafios. Tem várias ações, mas também os compromissos e as ações não estão batendo entre os países. E temos urgência de soluções adaptadas a diferentes realidades. Aí o norte e o sul, né, do global também tem discutido isso. Então, nós devemos ter, né, a gente espera um reconhecimento do valor das florestas tropicais e a importância dela, deixar isso bem claro, os compromissos financeiros concretos, as metas mensuráveis de adaptação e os mecanismos de implementação das ações e de verificação também, que isso não tem não está muito claro ainda nas discussões. Então, a gente espera e tem essa expectativa de que isso vá acontecer. E o legado para a Amazônia, primeiro, uma infraestrutura que a gente pensa ser sustentável. Se vai ser ou não, a gente vai ver depois os canais aí da Tamandaré, da DOCA, se vai ficar sustentável ou não. Mas o fortalecimento das instituições regionais, toda essa mobilização que as instituições estão fazendo é fundamental. Essa aqui o Museu Guild faz, as Vozes da Amazônia, aqui da UFPA, da UNAMA, da UFRA, de todas as instituições, tem sido fundamental. Eu nunca vi tanta mobilização, acho que nem na Rio 92, que antecede muito, né? A Rio 92 foi muito mais próximo do evento. Aqui está acontecendo o ano inteiro, essa mobilização ela é muito importante. Esclarecimento, né, a visibilidade internacional das soluções locais, porque isso... O que a gente discute, o que é melhor para nós, muitas vezes o pessoal que está fazendo as propostas não sabe, então aparece cada absurdo enorme. Então, essa visibilidade ela é importante e a gente espera atração de investimentos de longo prazo também, tanto para a ciência como para outras ações, né? Isso, imagino que deva acontecer, cooperação internacional, isso tudo deve melhorar. Então, nós temos esperança na COP30, na verdade, eu sou otimista. Para o mundo há uma renovação de compromissos climáticos, tem que acontecer. Muita gente diz, não adianta, não vai... Não, tem que acontecer. Seria muito pior se não acontecesse. Se nós estamos falando hoje em 1,5 grau, se não tivesse COP, seria 4 graus. Seria talvez 3,5, 4 graus. Tem que ter COP. O Brasil, a liderança em desenvolvimento sustentável, liderança climática, o reconhecimento do valor estratégico para a Amazônia. Para todo mundo, é um caminho concreto para limitar aquecimento e a gente continuar sobrevivendo aqui nesse planeta. E, claro, financiamento climático e redução dessa injustiça climática com apoio aos mais vulneráveis. Isso aí tem muita mobilização, né? Tá todo mundo pedindo isso, a incorporação dos movimentos indígenas, das populações tradicionais, no caso da Amazônia, mas também de outros países, tentando também mexer aí nesse tabuleiro. Eu acho que é isso. Falei muito. Obrigada. A gente vai abrir para algumas perguntas.
Se vocês as tiverem, por favor, levantem a mão, o John vai levar o microfone até vocês. Aproveitando que eu já estou aqui, eu quero fazer uma, né, mas eu vou sentar ali. É. Ima, em primeiro lugar, obrigada pela tua disposição. Eu sempre acho não, eu sempre digo que é um privilégio encontrar um espaço na tua agenda. Somos muito gratos por isso. Mas eu queria perguntar algumas coisas. Uma delas é o quão real ou quão falacioso tem a discussão da compra de créditos de carbono. Então eu vou deixar o microfone contigo e o John me traz o outro. Olha, essa questão do carbono, ela é uma das principais medidas, né, ou ações que os países vêm discutindo para a questão da mitigação dessas mudanças climáticas, né. Então, elaboraram ainda antes do Acordo de Paris, houve várias discussões sobre a importância da manutenção dessas florestas tropicais e como que você poderia mantê-las em pé, né, numa discussão mais capitalista mesmo de mercado. Então, começou-se pela questão do carbono. Hoje nós estamos discutindo o mercado de biodiversidade, que é muito mais complexo. Então, era manter floresta em pé para evitar redução de desmatamento e de degradação florestal, que é o tal do REDD. Então, todas essas discussões que antecederam o Acordo de Paris, elas foram baseadas em informações, principalmente da Amazônia, mas também das outras florestas tropicais, de que nós armazenamos uma quantidade enorme de carbono e algumas áreas seriam impactadas pelo desmatamento e degradação. Então, coloca-se no mercado voluntário, um mercado que eh, não tem controle, digamos assim, o mercado voluntário, algumas florestas tropicais. Avançou na Amazônia em alguns lugares. Então, o que aconteceu? Se estabeleceu logo empresas intermediárias que iriam negociar a manutenção da floresta em pé, no caso local, com as empresas globais que estão emitindo, né? Então, digamos que a Gol, a Air France, elas emitem muito carbono por conta das suas do combustível que usam nos aviões. Então, o que elas poderiam pagar para as pessoas nesses países que mantêm as florestas, para que aquela floresta não fosse desmatada nem degradada. Então, começou a aparecer esse grupo de pessoas, que são os intermediários, que a jornalista Eliane Bruns chamou dos cowboys do carbono. Eu, num texto, chamei a grilagem do carbono, essa situação, porque o que começou a acontecer? Esse grupo de intermediários e de empresas começou a negociar com as comunidades, né, e com as empresas maiores, mas sem transparência. Então, os contratos de carbono no mercado voluntário, que é um dos mercados, depois a gente pode ver a questão jurisdicional, que parece que aí o Estado, com E maiúsculo, começa a ter o controle sobre esse mercado. No mercado voluntário, isso acabou sendo um problema no caso da Amazônia. Então, aconteceu de muitas. Primeiro, uma grande crítica feita é que seria uma licença para poluir. Então, o que acontece? Uma das maiores críticas de alguns movimentos sociais e do próprio Papa Francisco, que colocou isso, eu me lembro bem numa fala dele, ele participou da COP15, foi de que seria uma licença para essas grandes empresas continuarem a poluir, para continuarem a emitir, desculpe, a emitir. Então, olha, eu estou aqui, não diminuo nada a minha pegada, continuo, mas eu estou pagando para o pessoal que tem floresta deixar a floresta em pé e deixar o carbono lá. Né? Então, isso é uma grande crítica, né, de que não se resolve o problema, as empresas não diminuem as suas emissões e tem essas licenças para emitir porque tem mercado de carbono. Do lado da população que mantém essas florestas, a maioria
é a população tradicional, terras indígenas, quilombolas, os ribeirinhos. Os contratos não têm transparência. E aí o Ministério Público entrou. E um dos grandes escândalos foi o escândalo de Portel, onde você tinha uma área enorme de terras públicas, inclusive, sendo negociadas no mercado de carbono, sem que isso pudesse acontecer. São terras públicas. Há, de novo, uma contestação do que o governador do estado foi negociar por conta de não cumprir com o acordo de ouvir as comunidades, né? Então, assim, é uma situação bem crítica. Eu, particularmente, não acho que isso é a solução. Ela pode até ajudar se tiver transparência, se tiver acordos leais, muito bem documentados no papel, porque traz também para a população que vive da floresta e na floresta, por exemplo, eles não podem botar roça. Onde eles vão produzir farinha, se eles não podem nem desmatar aquele 1 hectare ou menos de 1 hectare para a produção de roça? Né? Então, e aí pode piorar, inclusive, insegurança alimentar e tudo mais, porque vai precisar de mais dependência externa para a sua alimentação. Então, é polêmico, tem algumas, no acordo, tem algumas situações não muito claras que eles devem voltar a discutir. O ano passado, acho que foi bem discutido isso, mas ainda tem algumas coisas em aberto e está se discutindo o RED jurisdicional, que é uma oportunidade que os estados têm de ter mais controle sobre o mercado do carbono. Hoje é voluntário. O que está vingando aí, tanto o valor que eles colocam, como os, os acordos, tudo é voluntário, existem algumas verificadoras. Então, aparecem figuras como o intermediário, que são os cowboys do carbono, as verificadoras, que ganham também muito dinheiro, mas esse dinheiro não é revertido ou não está muito claro como vai revertir para as populações que mantêm, de fato, a floresta em pé. Então, realmente é bem crítico e é bem polêmico. Eu, particularmente, não gosto dessa alternativa. Nessa esteira do que tem sido muito notícia nos últimos, dias, especialmente, tem se falado do novo licenciamento ambiental e sobre quão nocivo ele será para nós todos. Como o Motirô é um programa que se propõe a explicar isso para que a gente possa ter esse poder argumentativo, eu queria que tu pudesses explicar para nós todos qual é a tônica e por que que é tão nocivo o novo licenciamento ambiental. Esse PL está em discussão, não é de agora, ele já estava há um tempo, né? A importância do licenciamento é fundamental, em qualquer situação de intervenção, sejam obras públicas ou privadas, numa determinada região. Então, não é possível que a gente tenha, no caso da Amazônia, obras como hidrelétricas, né, grandes projetos de mineração, grandes projetos agropecuários, ferrovias, né, plantios em larga escala, reflorestamento em larga escala, etc., sem que a gente observe a questão do licenciamento, que é a licença para você fazer uma intervenção em uma determinada região, em um determinado local. Né? Então, é fundamental que essa licença ela cumpra toda ou se observe várias situações, inclusive de avaliação de impacto ambiental. Quando um PL como esse diz que o licenciamento é autodeclaratório, é muito complicado, né? Porque é como eu vi um dia desses uma analogia com o cara, você vai entrar no avião e o piloto diz para você, olha, eu aprendi a dirigir sozinho, eu não estou cumprindo nenhuma regra, nada, eu vou dirigir isso aqui. Você vai entrar no avião? Quer dizer, o cara não tem absolutamente licença, né? Não foi observado legislações, normas, etc., ele vai entrar no avião e vai dirigir. É mais ou menos isso que querem fazer. Então, isso é muito perigoso. Né? O EIA-RIMA, a análise de impacto ambiental, as medidas compensatórias, tudo isso é muito importante para você ter realmente
condições, né, a sociedade de acompanhar um determinado projeto e ver se estão sendo cumpridas as legislações, o acompanhamento. Né? Uma outra situação do PL é desconsiderar a importância das populações da região, tradicionais, terra indígenas, não ouvi-los. Então, para algumas situações é previsto que não se ouça as populações. Os cientistas já demonstraram, além da importância per si dessas populações, mas da importância que eles têm para a manutenção da floresta amazônica. O desmatamento dentro de unidade de conservação em terras indígenas é 1%, não chega a 2%. As emissões são 0,1%. Fora das unidades de conservação em terras indígenas, o desmatamento é 10, 20 vezes maior e as emissões também são muito maiores, emissões de gás carbônico. Então, eles têm sim que ser ouvidos e o PL também minimiza essa condição de ouvir as comunidades, de ouvir as populações, né? Além de outros. Um dia desse, eu mesmo ainda não estudei totalmente as alterações todas, mas eu fiquei chocada com pelo menos essas duas, de que seria autodeclaratório o licenciamento, para algumas obras não seriam nem necessários, e a situação de você não ouvir as populações, que também isso é muito crítico. Mas tem outras situações do PL também muito graves que a gente deve realmente não admitir de forma nenhuma que passe na Câmara. Já passou no Senado e aí tem uma campanha muito forte para que isso não aconteça, porque vai ser muito pior. O desmatamento, sem isso, imagine, o desmatamento diminuiu para 6.000, 4.000 quilômetros quadrados, vai aumentar desmatamento, vai aumentar a degradação. Tem muitas obras, eu não trouxe o mapa, mas obras de infraestrutura pensadas para a Amazônia ocupam grande parte da região, seja ferrovia, seja asfaltamento de estradas, né? E tem uma região muito particular no Amazonas, com com a 364, que é o coração da floresta. Aquela região hoje é o único bloco contínuo de floresta tropical amazônica. O Pará já só na calha norte do Pará é que você tem florestas contínuas. No resto não tem mais. São remanescentes de florestas, blocos, né, que podem se conectar em corredores, mas não muito grandes. No oeste da Amazônia, no coração da floresta, no Amazonas, você tem uma situação ainda de florestas contínuas, íntegras, né, com alta integridade ecológica, e essa estrada ela vai passar no coração da floresta. Então, pensar uma avaliação estratégica para uma estrada nessas regiões é muito importante. Não pode ser de qualquer forma, não pode ser sem licenciamento, tem que ser diferenciado. Então, isso tudo tem que ser discutido. Num PL como esse, isso não vai ser possível, né? Olá, bom dia. Meu nome é Salim, sou advogado da Fundação. Eu tenho duas perguntas. A primeira também sou muito fã da Berta Becker, né? E criado com uma geógrafa ali, Berta Becker. E ela fala dos recursos hídricos da Amazônia. E como a Amazônia, né? Eu acho. Tá ligado? E como a Amazônia é a maior reserva de água doce do mundo, e como o papel dela na geopolítica mundial é exportar indiretamente água, seja através da pecuária, da soja, da agricultura, da mineração, das hidrelétricas, né? E agora tem um risco de contaminação. Eu queria que a senhora falasse se há esse risco de contaminação da exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas, né? Como isso pode, se há risco de contaminação dos nossos lençóis freáticos, né? Tem um Santarém ali perto, né? O aquífero de Santarém. E a segunda pergunta é: nós, como fundação, como FADESP, como nós podemos atuar, até como membros, né, da Amazônia, né? Eu imagino a FADESP não como uma entidade, mas como pessoas, né? A gente vê aqui todo mundo de vermelhinho, né? Para mitigar, para contribuir, né? Para não ter o desastre ambiental, né?
Olha, essa questão do petróleo é bem polêmica, né? Todos essas grandes explorações, esses grandes projetos, eles têm riscos, né? E, na verdade, o risco de uma exploração de petróleo numa região muito sensível, do ponto de vista ecológico, é alto, né? É alto que o IBAMA teve todo o cuidado, durante vários anos, de negar as licenças até que tudo estivesse muito bem documentado e bem previsto. Porque qualquer acidente, então os riscos são ligados aos acidentes que podem acontecer nessas grandes explorações. Qualquer acidente que haja nessa região, os riscos de contaminação desse enorme manguezal que tem do Amapá até o Maranhão é muito grande, né? E os mangues são super importantes, né, aqui na costa brasileira, e os mais íntegros, né, com maior integridade ecológica, estão exatamente na Amazônia, na costa amazônica, no litoral do Pará e do Amapá e do Maranhão, e esses riscos são muito altos. Além desses riscos que são ecológicos, né, na biota aquática, na questão mais do litoral, tem uma situação desses grandes projetos para a Amazônia, que é a situação das cidades, né? A situação de que, olha, só por se falar na possibilidade de exploração, Mazagão já está recebendo centenas, milhares de pessoas para lá, sem qualquer infraestrutura, só, né, da cidade para receber. Então, a possibilidade de que essas cidades da costa se tornem várias cidades inchadas de gente sem estrutura para acompanhar esses projetos é muito grande. Então, a população pode sofrer também com o inchaço das cidades. Junto com isso vem criminalidade aumenta. Olha o caso de Belo Monte e Altamira. Quem conheceu Altamira antes de Belo Monte e conhece agora é uma outra cidade. Não tem mais nada de bucólico do Rio Xingu, não tem mais nada. Altera muito isso. E isso nunca é previsto nesses grandes projetos, nessas grandes estruturas, né? Então, principalmente na Amazônia, porque quando é no sul e sudeste, o tratamento é diferente. Mas para cá sempre é tudo muito na pancada, é tudo muito baseado nas demandas externas. Então, é essa situação que o povo da Amazônia quer. Tem que discutir isso muito claramente, quais são os benefícios, é o que os americanos chamam dos trade-offs, né? Que você coloca numa balança para ver riscos e benefícios, né? Então, isso, alguns setores vêm discutindo, outros não. Os setores que discutem mais são os setores que têm um interesse maior, porque isso traz um aumento de recursos para os municípios, né? Então, o acompanhamento, a estrutura tem que ser muito bem formulada, porque tem que acompanhar. O município vai receber royalty, mas como é que ele vai gastar? Se a gente olhar o exemplo dali do sul do Pará, com mineração e tudo mais, você vê que a situação da população mesmo não melhorou. Os municípios têm mais recursos, mas você vê ainda bolsões de pobreza, distribuição igualitária de recursos, de maneira geral, né? Então, ainda muito vulnerável. Então, eu tenho muito medo de que isso aconteça dessa forma, que não se tenha o cuidado. Então, eu acho que deve ser muito cautelosos em relação a esse projeto. A FADESP é uma fundação essencial para que a gente avance com ciência e tecnologia aqui no estado do Pará, e eu diria na Amazônia, porque eu imagino que tenham projetos de outros estados, né? Porque a governança de ciência e tecnologia, as instituições que recebem os seus recursos públicos, eles têm uma capacidade de gestão muito baixa em relação a projetos de alta envergadura por conta das leis orçamentárias. Isso vocês sabem melhor do que eu, né? Então, se o Museu Guild tem hoje 20 milhões de orçamento anual e ele vai receber 20 milhões de apoio de um governo de infraestrutura, como ele recebeu da FINEP, ele não vai poder incorporar esses recursos dentro da instituição
porque o orçamento anual dele é de 20 milhões. Ele está recebendo 20 milhões para consertar e fazer obras. Se não fossem as fundações, não poderíamos ter esses recursos viabilizados para projetos nas instituições. Isso aqui na UFPA também acontece, porque existe uma lei orçamentária que diz que o orçamento é esse, mesmo que você capte recursos, não tem. Isso vai influenciar nas contas públicas e não dá. Então, o apoio das fundações ela é muito importante. Então, vejam, vocês são fundamentais para o avanço do conhecimento científico sobre a região. Não tem um projeto aqui no estado do Pará que não tenha o apoio da FADESP. Eu sei isso porque eu fui diretora do Museu Guild, a gente trabalhou de perto com a FADESP, o atual diretor trabalha também, outras universidades, Embrapa também, a própria Universidade do Pará tem muitos projetos aqui com vocês, e isso propicia que nós possamos avançar com a ciência e tecnologia aqui na região. Então, o papel da FADESP ela é super importante para esse avanço do conhecimento sobre a região. Sem a participação de vocês, sem a colaboração da FADESP, nós não teríamos esses projetos sendo viabilizados da FADESP e de outras fundações, né? Eu falo das fundações em geral, em especial aqui da FADESP, por conta da. Eu acho que ela é a maior fundação, não é? Não é a maior fundação da Amazônia. Então, ela é super importante para viabilizar, né, esses projetos, para que a gente avance com a ciência e tecnologia e aporte esses recursos de alta monta para a região, né? Então, vocês são fundamentais, são super importantes. E eu sempre digo que você tem vários tipos de ações, né? Tem as ações para enfrentar essas crises todas, as ações individuais, de mudanças de comportamento mesmo. Olha, eu não quero mais um carro só a gasolina, eu quero flex, ou eu quero um elétrico, ou eu vou né, tentar conseguir os meus recursos, fazer ali para eu comprar, eu não quero mais comer carne, quero virar vegano. Então, eu não quero mais ser muito consumista, eu vou estar na economia solidária, eu vou para brechós, não quero mais ir para loja muito cara. São mudanças individuais. Existem as mudanças coletivas também, né? Institucionais. Né? Vocês trabalharem com mudanças na instituição, né? Institucionais, para melhorar, digamos assim, a reciclagem, esse tipo de coisa, isso é super importante também, né? Mas no nível também do bairro, mudanças no bairro, mudanças na cidade. Então, são vários níveis de mudanças que a gente vai fazendo para poder enfrentar aí, porque a situação, vocês viram, é bem, bem grave, né? Eu sou a portadora das informações ruins. Hein? A gente não está falando nem só de consumo, parte também por essa questão da justiça climática, permitir que porque a ciência só faz sentido se ela tiver atravessamento social, né? É claro. Trazer o entorno para a gente, para dialogar e chegar mais perto deles também, né? Para além dos hábitos de consumo, tem essa questão de envolver o entorno. Uma das coisas que a FADESP pode fazer, que eu imagino, tá, então eu tenho um projeto, a FADESP ela está fazendo a gestão do projeto, tem aquele recurso da taxa administrativa, e são muitos projetos, e sempre tem aquele fundo, não sei como é que vocês chamam isso, né? Um fundo de. E o retorno do fundo, por exemplo, poderia ser para ações socioambientais no Guamá. Sair um pouco de dentro da universidade e jogar para as comunidades aqui no Guamá, que tem uma das piores situações e de vulnerabilidade do social. E nós estamos aqui no bairro. A mesma coisa no Museu Guild, Embrapa, UFRA, na terra firme. Olhar para fora, a gente fica ali naquele muro, né? E não olha para fora o que está acontecendo no bairro. Então, a FADESP ela pode ter esse papel também de estimular os jovens, né? Aqui na terra firme, na região ali, tem muitos jovens fazendo grupos para discutir mudanças climáticas. Um dia desses me chamaram para uma discussão e para um documentário que eles estão lançaram esse final de semana, mas eu não tinha chegado ainda, não pude ir.
Mas eles são fundamentais, os jovens, nessa discussão, né? E aqui nós temos um bairro dos bairros mais vulneráveis. Então, o que a FADESP puder fazer como instituição, né, para colocar essa questão da justiça climática, da crise ambiental, socioambiental, é uma discussão muito boa e talvez fazer alguns projetos pequenos, mas às vezes precisam de tão pouco. Bom dia a todos e todas. Professora, pode chamar de professora, né? Então, professora, eu sou Roberto Ferraz, sou diretor da FADESP. Eu estou com a voz meio ruim, mas eu não poderia deixar de vir aqui, né? Eu tenho, né, uma certa preocupação, e aí remete um pouco à minha história, né, que eu vivi os anos 80, né, de muita luta, muita briga, né, na época do movimento estudantil aqui na universidade. E hoje eu, né, fico observando que todas aquelas nossas lutas, né, tivemos muitas conquistas, mas vários embates, né, que o movimento teve com, né, o capitalismo, toda essa discussão, né, do lucro, né, e da ganância dos empresários, né, do agronegócio, né, a gente vê se consolidar, né. Belo Monte é um exemplo, né, lá no Rio Madeira, Giral, né. Agora, né, nós fomos convocados para trabalharmos a questão do Pedral na compensação, né, que o DENIT diz que está com dinheiro na conta. Mixaria, que os caras querem gastar 50 milhões com a compensação ambiental, isso não vai, né, de repente resolver nada, né? Então, aí por que eu estou falando isso? Porque a margem equatorial também vai sair, né, em algum momento. E aí o que me preocupa é a correlação de forças, que hoje está muito desfavorável. E tem que com uma tendência a piorar no próximo, né, próximo pleito, né? Então, o que será de nós, né? Entendeu? Desculpa aí, né? É assim que é mais um desabafo, mas, né, é uma realidade muito crítica que nós estamos vivendo hoje, né? Quando os caras aprovam no Senado, né, essa questão, né, esse PL aí, na Câmara, vão passar com rodo também, né? Aí o Lula vai ter que vetar alguma coisa, vão derrubar, sabe? Então vai ficar esse embate aí. Então, como fazer com que o movimento social volte para a rua? A única forma que nós temos de mudar alguma coisa, né, e resistir, né, a essa política toda, né, destruidora, né, sabe, né, devastadora, né, que mata as pessoas, é na luta. É a única forma que eu vejo. Agora, eu, sinceramente, na minha fase atual, eu fico vendo assim até, né, as crises dentro do movimento, das forças políticas, né, que a gente fica assim meio, né, perdido, né, entre aspas, sem esperança, né, entendeu? Então, mas eu queria que, se desse, você abordar um pouquinho sobre isso, que me preocupa muito. Tá? Ontem eu ouvi uma manifestação da doutora Muriel sobre a questão da situação da Amazônia e do planeta também, tudo em que ela chora. A Muriel é uma pesquisadora do INPA, Muriel Saragossa, e hoje ela é assessora da ministra Marina Silva. Ela chora, ela faz assim, exatamente nessa mesma linha, dizendo o que vai ser de nós, humanos, mas ela falava muito mais da Amazônia, mas e essa correlação de forças está muito, né, tá muito desigual e nós não estamos tendo força e eles estão vindo com tudo e ela chora copiosamente. E o pessoal filmando mesmo, não tiraram não, porque assim já é uma situação é tão grave e ela vem lutando desde a década de 80, ela participou super intensamente na Eco 92, ela está desesperançada. Então, nós temos sim que ter essa preocupação e temos que agir rápido, né? Uma das coisas que eu acho que ajuda muito é informação.
aí os jornalistas, né, isso que vocês estão fazendo, e ampliar isso daí, cada um de vocês levar para suas casas, para outros lugares, as informações, porque tem muita gente que não tem ideia do que está acontecendo. E quem não sabe o que está acontecendo, não sabe o perigo que está correndo, não vai lutar. Só vai lutar quem tem conhecimento da realidade, quem está, né, atuando. Então, essa é uma linha. Outra é a linha política mesmo, da gente poder atuar politicamente em todas as instâncias, né? Uma vez me perguntaram: o que você está fazendo na FINEP? Por que você não fica aí fazendo suas pesquisas e tal? Eu disse, porque eu estou tentando colocar a Amazônia numa agenda de ciência e tecnologia que é impressionante o quanto que nós estamos fora de toda. Então, se nós formos capazes de discutir critérios orientadores para apoio de órgãos como a FINEP, CNPq, etc., e tudo, foi porque teve um presidente que disse: olha, que ouviu e que vamos fazer isso, e nós fizemos. E que isso fica, né? Mas é muito desigual. Né? Ao ver os números do que está recebendo o Sul, Sudeste, a Amazônia e o Centro-Oeste, o Nordeste já se descola um pouco, ela é muito desigual, e é muito desigual em vários níveis. Né? Então, nessa luta que nós temos que fazer, nós temos uma ação política, que é importante, né? E outra, ações individuais e coletivas. Então, informação é primordial.